Era para ser só um jantar simples, nada demais, um domingo qualquer, como tantos outros que vivi ao longo da minha vida. Me arrumei com carinho, passei meu perfume favorito, aquele que meu filho costumava dizer que lembrava a infância. Escolhi um vestido bonito, fiz um penteado discreto e peguei o ônibus com o coração leve, achando que por algumas horas estaríamos todos juntos, rindo, compartilhando histórias, como nos velhos tempos. Mas eu não sabia que aquele dia seria diferente. Eu não sabia que estava indo para um lugar onde o meu lugar já não existia mais. No caminho, fui lembrando dos aniversários que organizei, das noites em claro com febre, dos conselhos dados no silêncio, das vezes em que deixei de comer para eles comerem. Lembrei das festas que preparei, mesmo com pouco dinheiro, só para ver sorrisos no rosto deles. Cheguei a pensar em como seria bonito ver meus netos correndo pela sala, como seria gostoso ouvir um "Te amo, mãe", sem pressa. Eu estava cheia de expectativa, mas completamente despreparada para o vazio que estava prestes a me engolir. Logo que cheguei, senti que algo estava errado. Os olhares eram rápidos demais, os sorrisos forçados, as palavras contadas como quem mede cada letra. Me abraçaram sim, mas não com o calor de antes. Havia uma frieza sutil no ar, uma espécie de muro invisível que eu não conseguia atravessar. Era como se, de repente, eu tivesse virado uma visita incômoda. E o mais cruel, ninguém dizia isso em voz alta. Apenas agiam como se eu não estivesse ali. Durante os primeiros minutos, tentei ignorar, fiquei observando, tentando entender: será que era coisa da minha cabeça? Será que eu estava sendo sensível demais? Mas conforme os minutos passavam, a sensação se intensificava, as conversas aconteciam à minha volta, mas eu não era incluída. Falavam de planos de viagem, de coisas do cotidiano, mas ninguém me perguntava como eu estava. Ninguém me incluía no assunto. Eu estava ali, de corpo presente, mas ausente no coração deles. Teve um momento em que meu filho mais velho levantou uma taça para brindar um novo projeto e agradeceu a todos os presentes pelo apoio, menos a mim, e eu estava ali, sentada, olhando nos olhos dele, esperando ao menos uma menção, uma palavra de carinho. Nada, nem um olhar, nem um sorriso. Era como se, naquele novo ciclo da vida deles, eu simplesmente não fizesse parte. Eu, que fui base, estrutura, alicerce. Eu, que dei tudo de mim. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. A comida estava servida, e eu me sentei na ponta da mesa. Ninguém se sentou ao meu lado. O lugar ao meu redor ficou vazio, como se tivesse sido evitado propositalmente. E quando tentei puxar conversa com meu neto, meu genro olhou para ele e disse: "Deixa ela, depois vocês brincam." Como assim deixa ela? Desde quando eu me tornei alguém que precisa ser evitada? Senti um aperto tão grande no peito que precisei fingir que tinha ido ao banheiro, só para não chorar na frente de todos. Foi nesse momento que percebi: algo tinha mudado, e não era recente. Aquela rejeição não nasceu naquele dia, mas vinha crescendo em silêncio, disfarçada de distância, de mensagens não respondidas, de encontros cancelados, de desculpas esfarrapadas. Eu não quis ver antes, me apeguei à ideia de que era só uma fase, mas ali, naquela mesa, ficou claro: eu não era mais prioridade. Talvez nem lembrança viva do que fomos um dia. Eu era apenas o que sobrava. Pela primeira vez, me senti estrangeira dentro da minha própria família, como se aquele grupo de pessoas, que eu mesma criei e protegi, tivesse se tornado uma sala fechada, onde eu não tinha mais chave. E a dor disso não é fácil de descrever. É como se arrancassem algo de dentro de você, mas de forma lenta, dolorosa, diante dos seus olhos. E o pior, sem que ninguém se desse conta da violência que isso representa. Tentei sorrir. Tentei manter a compostura, não queria fazer cena, nem constranger ninguém. Mas por dentro, eu já estava em pedaços. O que começou como uma noite de reencontro estava virando um velório simbólico. Ali, eu estava enterrando a ilusão de que ainda tínhamos a mesma conexão. Estava chorando o fim de um vínculo que, para mim,
ainda era sagrado, mas que para eles parecia ter se tornado apenas uma formalidade. Naquele momento, uma parte de mim morreu. A parte que esperava, que acreditava, que se contentava com migalhas. A mãe que vivia em função dos filhos, entendeu que também precisava viver por si, e foi ali, em silêncio, no meio daquela mesa cheia de vozes, que não me viam, que eu comecei a construir a lição mais importante da minha vida. A lição que eu estava prestes a dar, não por raiva, mas por amor próprio. Sou mãe, sou avó, e por muito tempo, esqueci que também sou mulher, pessoa, alguém com sonhos e dores, porque desde que me lembro, meu mundo girava em torno da minha família. Desde o dia em que peguei meu filho nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Tudo o que eu tivesse seria deles: meu tempo, minha energia, meu amor, minha juventude. E eu cumpri essa promessa com cada fibra do meu ser, mesmo quando ninguém via. Lembro de quando eu tinha apenas 20 e poucos anos, acordando de madrugada com febre, e ainda assim, levantando para preparar o café deles. Lembro de trabalhar dobrado, aceitar roupas usadas, abrir mão de coisas básicas para garantir que meus filhos pudessem estudar, comer bem, ter um futuro melhor. Nunca reclamei, nunca esperei troféu. O que eu queria era simples: vê-los felizes, só isso. Porque para mim, isso era amor. Enquanto outras mulheres da minha idade faziam viagens, cuidavam do corpo, tinham tempo para si, eu estava ali, costurando a barra do uniforme, fazendo o almoço preferido do meu filho, ajudando a filha a fazer o trabalho de escola, até tarde da noite. Quando a casa dormia, eu ficava olhando cada um deles e sentia o peito cheio. Aquela era minha recompensa. Saber que eles estavam seguros, alimentados, com amor ao redor. Isso me bastava. Quando os filhos cresceram, eu pensei que viria o descanso, que talvez eu teria algum retorno, um carinho de volta, uma ligação no meio da tarde, mãe, pensei em você hoje. Mas o tempo foi passando, e aos poucos, o silêncio foi virando rotina. Antes era a correria, depois, os compromissos, mais tarde, as famílias que eles mesmos formaram. E sem perceber, eu fui me tornando uma presença que podia ser adiada. Depois a gente vê. Mas mesmo assim, eu continuava lá. Lembrava dos aniversários, mandava mensagem nos feriados, fazia questão de levar um doce caseiro quando ia visitar. Me agarrava a pequenos gestos, tentando manter vivo o laço que para mim ainda era sagrado. Eu era aquela que segurava o que restava da nossa conexão com as duas mãos, mesmo que eles já não estivessem mais do outro lado da corda. E é difícil falar disso sem que a voz embargue, porque não é só sobre rejeição, é sobre identidade. Durante décadas, me vi como a mãe de fulano, a avó do ciclano. E agora, com tudo isso escapando por entre os dedos, me pergunto: quem sou eu, sem o papel de cuidadora? O que sobra de mim, quando as pessoas para quem dediquei a vida me tratam como se eu fosse um incômodo? Não me arrependo de ter amado. Não me arrependo de ter dado tudo. O que dói é perceber que, mesmo tendo dado o melhor de mim, isso não me garantiu nem um mínimo de respeito. Dói ver que, para alguns, mãe é só uma fase, e que depois de adultos, os filhos acham que a gente já cumpriu nosso papel e que agora deve se contentar com migalhas. Sempre fui discreta, nunca fui de impor. Achava que, se eu deixasse espaço, eles viriam até mim. Nunca quis ser uma sogra controladora, nem uma avó invasiva. Mas hoje vejo que, talvez, eu tenha sumido demais. Me apaguei para dar lugar a eles. E no fim, desapareci até para mim mesma. E o pior é que agora, ninguém sente falta, ninguém nota quando eu estou ou não. Eu não conto isso por vitimismo. Conto porque sei que tem muita gente que se sente assim. Mães que deram tudo e hoje vivem à margem. Avós que são lembradas só quando precisam de uma ajuda com os netos. Mulheres que foram tudo para alguém e que hoje não sabem mais quem são. Meu coração ainda ama, mas ele aprendeu a sangrar em silêncio. Até agora. Mas naquele jantar, algo mudou. Porque enquanto todos riam, conversavam e fingiam que eu não estava ali, algo dentro de mim acordou.
Como se, depois de tanto tempo, a mulher que existe por trás da mãe estivesse tentando levantar a cabeça. E foi ali que começou minha virada. Não de ódio, mas de verdade. A verdade de quem já se doou demais. E agora, precisa se reencontrar. Era uma tarde qualquer, quando o telefone tocou. Vi o nome do meu filho na tela e meu coração até acelerou. Fazia semanas que ele não me ligava. Normalmente, eram só mensagens secas, rápidas, do tipo, depois a gente se fala. Atendi com um sorriso na voz, já ensaiando perguntas sobre os netos, sobre o trabalho dele. Mas ele foi direto. Mãe, a gente vai fazer um jantar aqui em casa domingo. Vem, tá bom? Na hora, meu peito se encheu de alegria. Jantar em família. Quantos meses fazia que não nos reuníamos assim? Lembrei das antigas noites de domingo, todos à mesa, o cheiro da comida, se misturando com risadas e histórias. Por um momento, me permiti acreditar que, talvez, as coisas estivessem mudando, que aquela distância silenciosa ia enfim ser quebrada, que ainda havia espaço para mim. Mas havia algo estranho na voz dele. Era rápida, apressada, como se estivesse fazendo um favor, como se fosse uma obrigação. Não era aquele tom caloroso que eu conhecia, de quando ele me ligava empolgado para contar uma novidade, ou de quando pedia minha lasanha preferida. Era quase como se ele estivesse cumprindo um protocolo, e mesmo sem querer, essa sensação me deixou inquieta. Tentei não pensar muito. Me apeguei ao convite, não ao tom. Me agarrei à ideia de que talvez eu estivesse apenas sensível demais, que o importante era estar lá, era ser lembrada. Comecei a imaginar o que eu poderia levar. Um doce, talvez, ou um pão caseiro, como eu sempre fazia quando os netos eram pequenos. Meu coração foi se animando aos poucos, apesar do incômodo sutil que insistia em voltar. No dia seguinte, enviei uma mensagem para confirmar o horário. Ele respondeu apenas, 18 horas, pode vir. Sem emojis, sem, vai ser bom te ver. Sem nada que indicasse entusiasmo. Mas, mais uma vez, respirei fundo e tentei entender. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse o jeito dele agora. O mundo anda tão corrido, tão automático. A gente aprende a aceitar menos do que merece, só para não perder o que ainda resta. Comecei a preparar minha roupa, com dias de antecedência. Lavei o vestido azul, que ele sempre dizia que me deixava elegante. Fiz as unhas, ajeitei o cabelo, passei perfume. Tudo com o mesmo cuidado de quem vai reencontrar alguém que ama, depois de muito tempo. Era mais que um jantar. Para mim, era uma tentativa de reconstrução, de mostrar que eu ainda estava aqui, presente, disposta. Comprei um vinho, não era caro, mas era especial. Escolhi com carinho, lembrando que ele tinha comentado, certa vez, que queria aprender mais sobre vinhos. Também preparei uma sobremesa que ele amava na infância. Pudim de leite com calda escura, como a avó dele fazia. Eu queria que aquele jantar tivesse cheiro de memória, gosto de afeto. Queria provocar lembranças boas, fazer ele sentir que ainda podia contar comigo. Na noite anterior, quase não dormi. A ansiedade misturada com esperança me tirou o sono. Fiquei pensando em como seria reencontrá-los todos juntos, se os netos iriam lembrar de mim com carinho, se a nora me receberia com simpatia. Ensaiei palavras na cabeça, imaginei conversas leves, risadas. Me agarrei a tudo isso com a força de quem não quer perder de novo o que já sentiu escorrer pelos dedos. No fundo, eu sabia que havia um risco, que talvez eu estivesse idealizando demais, que aquele convite não significava o que eu queria acreditar. Mas o coração de mãe é insistente. Mesmo diante do silêncio, mesmo depois de tantas ausências, ele continua acreditando. Continuamos esperando migalhas de presença, como se fossem banquetes, porque o amor, quando é verdadeiro, insiste até onde já deveria ter parado. Então, no domingo, saí de casa cedo, o pudim bem embalado, o vinho numa sacola com laço. No rosto, um sorriso cheio de nervosismo e esperança. Eu estava indo ao encontro deles, com o coração aberto, pronta para receber um abraço, uma palavra, um gesto que dissesse: você ainda é parte de nós.
Mas o que me esperava naquela casa era bem diferente do que eu imaginei. A rua estava silenciosa quando cheguei. O céu ainda guardava um resto de luz dourada do fim da tarde. Mas dentro de mim, tudo já começava a escurecer sem que eu entendesse por quê. Apertei a campainha com um frio no estômago que não fazia sentido. Ou talvez fizesse, mas eu ainda não queria admitir. Quando a porta se abriu, foi meu neto quem apareceu primeiro. Sorriu, meio sem jeito, e correu para dentro, chamando a mãe. Fiquei ali parada, com o pudim nas mãos e o coração nas nuvens, esperando um abraço. Que bom que você veio. Mas o que veio foi um silêncio estranho. Minha nora apareceu em seguida, um sorriso polido no rosto, sem calor, sem brilho. Me cumprimentou com um beijo no rosto, que mal encostou na pele. Entra, fica à vontade, disse, já virando as costas. Olhei em volta, como quem busca alguma familiaridade, algo que me fizesse sentir parte. Mas o ambiente estava diferente, a decoração, as fotos na parede, tudo indicava um novo tempo, um tempo no qual, talvez, eu já não estivesse incluída. No corredor até a sala, ouvi risos. Mas ao me verem, os risos pararam por um segundo, segundos que duraram uma eternidade. Meu filho veio me receber, sim, mas com um abraço rápido, quase mecânico. Sem aquele brilho nos olhos, sem a alegria genuína que antes nos unia. Que bom que veio, mãe, ele disse, sem me olhar nos olhos por muito tempo. E aquilo, por mais sutil que parecesse, me cortou por dentro. Sentei no sofá, como quem se acomoda numa casa que não é mais sua. O ambiente estava bonito, tudo muito bem arrumado. A mesa posta com capricho, o cheiro da comida vindo da cozinha. Mas havia algo no ar. Um peso invisível, uma tensão que ninguém nomeava, mas todos sentiam. As conversas seguiam ao meu redor, e mesmo quando tentavam me incluir, era com frases soltas, desconectadas, como quem oferece espaço por obrigação, não por desejo. Olhei em volta e notei que havia poucas fotos minhas, quase nenhuma na verdade. Nas prateleiras, imagens dos netos, viagens recentes, amigos, celebrações, mas do tempo em que eu era o centro daquela família, nada, nenhum vestígio. Era como se meu capítulo tivesse sido fechado discretamente, como quem vira a página sem ler o final. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra dita com raiva. Tentei puxar conversa com meu filho, perguntar sobre o trabalho, sobre um projeto que ele tinha comentado meses atrás. Ele respondeu com pressa, olhando para o celular enquanto falava, como se estivesse marcando presença, e só. A nora falava com a irmã, no viva voz da cozinha, e quando falei algo sobre um tempero que ela usava, ela respondeu com seco, como quem quer encerrar o assunto antes mesmo que ele comece. E eu comecei a encolher por dentro. Na tentativa de me sentir útil, me ofereci para ajudar a servir, arrumar a mesa, qualquer coisa, mas logo ouvi: "Pode sentar, mãe. Tá tudo sob controle aqui." Com um tom gentil demais, quase falso, sentei de novo, tentando sorrir, tentando me convencer de que aquilo era só coisa da minha cabeça, mas não era. Eu conhecia minha família, conhecia aquele tipo de silêncio. E o silêncio deles gritava uma mensagem clara: "Você está aqui, mas não pertence mais." Os netos brincavam na sala ao lado. Em outro tempo, teriam corrido até mim para mostrar um desenho, contar alguma coisa da escola. Mas agora hesitavam. Um deles chegou perto, me olhou e foi puxado pela mãe com "Vem pra cá, deixa a avó descansar." Como se eu fosse frágil demais. Ou pior, um incômodo. Aquela distância forçada me doeu mais do que qualquer palavra dita com má intenção, porque era fingida, disfarçada de cuidado, mas cheia de rejeição. Lembrei de tantos momentos que vivemos ali mesmo, naquela sala. As noites em que eu embalava os netos para dormir, os natais que preparei com tanto carinho, as vezes que acolhi meu filho adulto, quando ele chorava por problemas que ninguém mais sabia. E agora, tudo aquilo parecia apagado. Como se nunca tivesse existido. Como se eu tivesse sido substituída por um silêncio confortável e uma presença ausente.
Respirei fundo. Tentei me convencer de que ainda dava tempo de virar aquilo, que talvez, com uma boa conversa, com carinho, eu poderia me reaproximar. Mas algo me dizia que não era só um momento ruim, era uma escolha. Eles tinham escolhido se afastar, escolhido viver sem mim. E agora eu estava ali, sentada no meio da minha própria história, como uma figurante esquecida. E mesmo assim, ainda querendo acreditar que talvez aquilo pudesse mudar. A mesa estava pronta, repleta de pratos coloridos, copos alinhados, guardanapos dobrados com capricho. Tudo parecia perfeito, digno de uma ocasião especial. Mas quando fomos nos sentar, percebi algo que, no começo, tentei não dar importância. Meu lugar era na ponta, literalmente. Um canto afastado, com uma cadeira encostada na parede, como se tivesse sido colocada por último, por formalidade. Ninguém disse nada, claro. Ninguém precisou dizer. Aquela cadeira falava por si. Sentei devagar, com o prato no colo por alguns segundos, esperando que alguém puxasse assunto, que me incluíssem em alguma conversa. Mas os assuntos seguiam como se eu não estivesse ali. Falavam de viagens, planos para as férias, eventos da escola das crianças. Riam, trocavam olhares, se completavam nas falas. Eu apenas observava, sorrindo quando dava, fingindo que não percebia o quanto meu silêncio era ignorado. Em um momento, meu filho comentou sobre uma casa de praia, que estavam pensando em alugar para o fim de ano. Todos pareciam empolgados. Podemos passar o Natal lá, disse ele olhando para a esposa, que concordou com entusiasmo. Vai ser ótimo para a gente descansar, só nós, só nós. Essas duas palavras ecoaram como um soco no peito. Ninguém olhou para mim, ninguém perguntou se eu queria ir. Era como se minha presença nem fosse cogitada. Tentei comentar sobre o calor daquele dia, puxar uma conversa leve com minha neta, que estava ao lado. Ela sorriu por educação, mas logo se virou para o irmão. O genro fez um comentário que eu não entendi direito, mas terminou com um riso abafado, que não me incluiu. Me senti transparente, invisível, como uma peça fora do jogo, colocada ali só por obrigação, para que não dissessem que esqueceram da avó. Em determinado momento, alguém serviu o vinho que eu havia levado. Ninguém mencionou que fui eu quem trouxe. Nenhuma palavra de agradecimento, nem sequer um "você sempre escolhe bem". Serviram, beberam, elogiaram entre si e seguiram, como se eu fosse só mais uma presença passiva no cenário, sem história, sem gesto, sem passado. A comida estava boa, eu admito, mas desceu pesada, porque junto dela, eu engolia o nó que crescia na minha garganta. Fingir que estava tudo bem exigia um esforço quase sobre-humano. Cada risada que não me incluía, cada assunto compartilhado entre eles, sem espaço para mim, era como uma pequena facada, e o pior, ninguém notava, porque no fundo, eu já tinha sido deixada de lado há muito tempo. Só agora estava entendendo. Não era sobre o lugar na mesa, era sobre o lugar no coração deles. E esse, eu percebia agora, já não me pertencia mais. Eles seguiam suas vidas com leveza, com cumplicidade, com planos futuros. Mas todos esses planos não me contemplavam, nem como coadjuvante. E isso me doía mais do que se tivessem me dito com todas as letras que não me queriam ali. Olhei meu filho por alguns segundos, o mesmo que um dia dormia no meu colo e dizia que, quando crescesse, ia cuidar de mim. Vi em seus olhos um homem cansado, ocupado, talvez cheio de boas intenções, mas vi também a ausência de afeto, a pressa, a falta de espaço para mim na vida dele. Eu ainda estava presente fisicamente, mas emocionalmente já tinha sido retirada do cenário. Por um instante, desejei levantar e ir embora. Mas me contive. Parte de mim ainda queria acreditar que era só uma fase, só uma noite ruim, que talvez, mais tarde, as coisas se ajeitassem, que uma conversa honesta pudesse mudar tudo, mas lá no fundo, eu sabia. Aquilo não era acidente, era escolha. A exclusão não era casual, era o reflexo de algo que vinha sendo construído em silêncio, longe de mim. Enquanto recolhiam os pratos, fiquei ali, calada, com as mãos no colo.
observando aquela família que um dia foi minha, aquela casa que um dia me pertencia em essência, agora cheia de vozes que não me enxergavam. E pela primeira vez, senti que eu não era mais mãe, nem avó, nem matriarca. Eu era apenas uma presença tolerada, uma sombra. E isso foi só o começo. O jantar seguia como um teatro ensaiado, onde eu era a única atriz, sem falas. Já não tentava mais interagir. Apenas observava em silêncio, fingindo que o gosto amargo na boca vinha da comida, e não da rejeição. Foi então que meu neto, o mais novo, se levantou do lugar dele e veio na minha direção com os braços abertos. Meu coração se encheu. Aquele pequeno gesto, aquele abraço simples, era tudo o que eu precisava para sentir que ainda havia amor. Mas antes que ele me alcançasse, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Meu genro esticou o braço e o puxou pelo ombro com firmeza. Deixa ela, disse, num tom baixo, mas suficiente para todos ouvirem. E emendou, olhando de relance para a esposa. A gente já falou sobre isso. O menino ficou parado por um segundo, confuso. Depois abaixou a cabeça e voltou para o lugar. E eu? Eu fiquei ali, com os braços ainda semiabertos e o coração em ruínas. A cena durou poucos segundos, mas dentro de mim, ela ecoou como uma sentença. A gente já falou sobre isso. O que eles tinham falado sobre mim? O que estavam ensinando ao meu neto para que ele não se aproximasse de mim, como se eu fosse uma ameaça, um fardo, uma figura a ser evitada? Era como se eu carregasse algo contaminado, como se minha presença representasse um risco invisível. Me senti suja, me senti indesejada, me senti profundamente humilhada, não pelo menino, mas por quem deveria me defender. Olhei em volta esperando alguma reação, que meu filho dissesse algo, que alguém quebrasse aquele silêncio constrangedor, mas ninguém disse uma palavra. Todos continuaram comendo, como se nada tivesse acontecido. Meu filho apenas desviou o olhar, e foi ali que eu entendi. Ninguém mais ia me proteger, ninguém mais ia tomar minha dor como algo legítimo. Naquela mesa, eu estava sozinha, completamente sozinha. Senti as lágrimas vindo e me forcei a engolir o choro. Não queria me mostrar fraca diante deles. Respirei fundo, cruzei os braços, fingi estar olhando o celular. Por dentro, eu já estava despedaçada. Não foi só o gesto, foi o simbolismo. Aquele abraço interrompido me mostrou que até o carinho estava sendo mediado, controlado, censurado, que até o afeto agora precisava de aprovação. E que, para mim, não havia mais lugar, nem nos gestos espontâneos de uma criança. Lembrei de todas as vezes em que abracei meu filho quando ele era pequeno, quando ele chorava por medo de trovão, quando caiu da bicicleta, quando teve o coração partido pela primeira vez. Lembrei de como sempre estive disponível, de braços abertos, de peito aquecido, e agora, ver meu neto sendo impedido de me dar esse gesto tão simples, foi como ouvir que meu amor não era mais bem-vindo, como se tivesse prazo de validade. Aquela frase ficou girando na minha cabeça. A gente já falou sobre isso. Era um veneno. Era um julgamento que eu não ouvi, mas que estava decidido. O que tinham dito sobre mim? Que eu era inconveniente? Que era frágil demais? Tóxica, talvez. Eu, que nunca falei mal deles, que nunca cobrei presença, que nunca pedi nada além de respeito. Eu estava sendo descartada. E nem me deixaram entender o motivo. Senti uma vontade enorme de levantar e ir embora naquele instante, mas me contive, porque ainda havia dignidade dentro de mim, mesmo que ninguém mais a enxergasse, porque eu não ia sair como se fosse culpada. Fiquei ali, calada, com um sorriso falso congelado no rosto. Mas por dentro, tudo tinha acabado. O que eu mais temia havia se confirmado. Eu não era mais parte deles, nem como mãe, nem como avó. Eu era uma figura do passado que agora causava incômodo. Depois disso, as conversas voltaram ao ritmo de antes. Riam, brindavam, faziam planos. Eu já não ouvia mais nada. Tudo soava distante, abafado, como um eco longe demais para alcançar. Minha mente estava em outro lugar, um lugar escuro, silencioso,
onde só havia lembranças, lembranças do que fomos, do que eu fui para eles, e da certeza cruel de que, para todos os efeitos, aquilo já não existia mais. Foi ali, naquela noite, naquele exato momento, que algo dentro de mim se quebrou de vez. Não por raiva, mas por esgotamento. Eu me dei conta de que aquele abraço negado era mais que um gesto, era um símbolo. Aquele menino foi impedido de me amar livremente. E se nem o amor mais puro, mais inocente, era permitido, então já não restava nada a ser salvo. A partir dali, eu deixaria de implorar por espaço, porque até o silêncio deles estava gritando que eu já não fazia parte daquela mesa, nem daquela história. Fiquei em silêncio, era a única coisa que ainda me restava. A boca fechada escondia a tempestade que se formava dentro de mim. As palavras morriam na garganta, não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque percebi que ninguém ali estava disposto a ouvir, não de verdade. Então, em vez de tentar explicar a dor que eu sentia, deixei ela ocupar espaço por dentro. Senti o nó crescer no peito, pesado, denso, como uma pedra. Respirei fundo e comecei a descer lentamente, num lugar onde só existia eu e minhas memórias. Enquanto todos falavam, riam, serviam sobremesa, eu mergulhava em pensamentos que doíam mais a cada segundo. Lembrei de mim jovem, correndo atrás de emprego, cuidando da casa, dos filhos, tentando ser mãe e pai ao mesmo tempo. Lembrei das noites sem dormir com febre, com choro, com medo. Das vezes em que deixei de comprar um remédio para mim, para garantir o leite deles. E percebi, ninguém ali se lembrava disso. Ninguém mais sabia quem eu fui. Ou simplesmente escolheram esquecer. Naquele silêncio forçado que impus a mim mesma, algo se revelou. Era como assistir a um filme da minha própria vida, em câmera lenta. Cada cena mostrava o quanto eu me doei, o quanto me apaguei, para que eles pudessem brilhar. E agora, naquele presente tão frio, tão sem espaço para mim, eu sentia que estava colhendo um tipo de solidão que nenhuma mãe merece. Eu havia sido esquecida viva, e isso dói mais do que qualquer perda física. Olhei para o meu filho, o mesmo que tantas vezes dormiu em cima do meu peito, e me perguntei: será que ele ainda tem alguma lembrança de tudo o que vivemos? Será que no meio daquela nova vida, daquele novo círculo de prioridades, sobrou alguma memória quente do tempo em que eu era o mundo dele? Ou será que o tempo apagou tudo, como se eu tivesse sido apenas uma etapa a ser superada? O silêncio é cruel quando carrega verdades que você passou a vida tentando ignorar. E naquela mesa, cada segundo calada era um confronto interno. Me perguntava: onde foi que me perdi? Será que fui mãe demais? Será que anulei tanto minha própria existência que no fim deixei de ser vista como pessoa? Será que, ao doar tudo, ensinei sem querer que eu não precisava de nada de volta? Não chorei, não ali. Mas por dentro, algo desabava. Era como se estivesse vivendo um luto, não por alguém que morreu, mas por uma relação que chegou ao fim sem aviso. Um luto pela mulher que fui, pela família que construí, pelo amor que ofereci com tanta fé. Eu estava diante de pessoas que carregam o meu sangue, mas que agora me tratavam como uma estranha. E perceber isso me rasgava em silêncio. Talvez a dor mais cruel seja aquela que não pode ser dita em voz alta. Aquela que você precisa engolir com o café, sorrindo de lado para não parecer amarga. Eu sabia que se eu dissesse qualquer coisa ali, se eu ousasse demonstrar o que sentia, seria taxada de dramática, sensível demais, difícil. Então engoli tudo, como tantas vezes na vida, fiz o que sempre fiz: engoli em nome da paz. Só que, dessa vez, a paz não me abraçava, ela me sufocava. Entre uma fala e outra, alguém perguntou: quer mais um pedaço de bolo, dona Lúcia? Eu disse que não, com um sorriso curto. Naquela hora, percebi que até meu nome já soava estranho naquela casa. Dona Lúcia, como se eu fosse uma conhecida, uma vizinha distante. Eu que dei o primeiro banho naquele homem, que agora cortava a sobremesa, como se estivesse num jantar de negócios. Eu, que fiquei noites acordada para cuidar daquela mulher que agora nem olhava nos meus olhos. Fiquei ali mais um tempo, em silêncio,
não por falta de palavras, mas porque o silêncio já era minha companhia mais fiel. E, ironicamente, dentro dele, comecei a ouvir uma voz que dizia: chega, chega de tentar caber onde não há espaço. Chega de implorar carinho disfarçado de convivência. Chega de me iludir. Ali, naquele silêncio pesado, minha alma começou a sussurrar algo que eu tinha esquecido. Dignidade também é amor. Na solidão daquele jantar, percebi que não tinha mais forças para continuar sendo quem sempre fui. A que entende, a que perdoa, a que espera. Comecei, ali mesmo, sentada na ponta da mesa, a me reconstruir por dentro. Não gritei, não chorei, não discuti, mas dentro de mim, uma decisão se formava, como uma aurora tímida, após uma longa noite. Eu não ia mais me deixar sangrar, por quem sequer percebia a ferida. Porque amor, para valer a pena, precisa ser mão dupla. E ali, só eu segurava a corda. Foi ali mesmo, com o garfo na mão e o sorriso congelado no rosto, que uma chama começou a se acender dentro de mim. Silenciosa, firme, morna. Era diferente de tudo que eu já havia sentido antes. Não era tristeza, nem raiva. Era clareza. Uma lucidez cortante, que me atravessou por dentro e me fez enxergar com nitidez algo que eu sempre evitei aceitar. Eu não precisava mais me explicar, me justificar, nem implorar. Eu não pertencia mais àquela mesa. E isso dizia mais sobre eles do que sobre mim. Enquanto todos falavam sobre os próximos feriados, planos de viagem e escolas bilíngues para os netos, eu olhava para eles com outros olhos. Pela primeira vez, não com dor, mas com discernimento. Entendi que passei anos tentando ser lembrada, tentando caber no tempo dos outros, quando na verdade era eu quem sustentava tudo isso dentro do meu coração. E que o silêncio que eles me davam não era esquecimento, era escolha. E se era uma escolha deles, eu podia finalmente fazer a minha. E eu escolhi. Escolhi me levantar por dentro. Escolhi não me definir mais pelos olhos que me ignoram, pelas vozes que me calam, pelas mãos que não me tocam. Escolhi lembrar quem eu fui antes de ser mãe, avó, cuidadora, mediadora, suporte. Eu fui uma mulher inteira, fui inteligente, criativa, cheia de sonhos. Tudo isso ficou soterrado sob a urgência de amar os outros. Mas agora era a hora de amar a mim mesma. Na minha cabeça, não era mais uma narrativa de vítima. Eu me recusei a continuar vestindo o papel de alguém que mendiga afeto. Eu sou parte essencial da história dessa família. Fui base, fui raiz, e se hoje querem seguir sem me reconhecer, tudo bem. Eu seguirei com a cabeça erguida, porque uma coisa ninguém vai apagar. Minha presença foi força, e a ausência deles agora é fraqueza, é covardia. Que sigam, mas eu também seguirei. E dessa vez, sem olhar para trás. Minha decisão foi silenciosa, mas definitiva. Não ia levantar da mesa fazendo escândalo, não ia soltar indiretas, não ia dramatizar. O que eu estava fazendo era muito maior. Eu estava finalmente me escolhendo. Depois de anos sendo o esteio de todos, eu precisava ser o meu próprio alicerce. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha controle sobre mim mesma. Que eu podia decidir como seria tratada, e principalmente como não seria mais tratada. Percebi que enquanto eu continuasse aceitando migalhas, eles nunca iriam me oferecer um banquete, porque quem se acostuma a dar pouco, raramente acorda para dar mais. E eu não queria mais pouco. Não queria mais visitas apressadas, abraços forçados, lembranças apenas quando convém. Eu queria presença, verdade, reciprocidade. E como isso não existia mais ali, não havia por que continuar tentando plantar afeto em terreno seco. A força que crescia dentro de mim era serena, mas inegociável. Era o tipo de força que vem quando você entende, no fundo da alma, que merece mais. E não é orgulho, não é vingança. É respeito próprio. Eu me respeitei tanto naquela noite, que até meu corpo se endireitou. Meus ombros relaxaram. Minha respiração desacelerou. Pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Mesmo cercada de ausência.
Olhei para o pudim que eu mesma tinha levado e que ninguém sequer comentou, e sorri, porque aquele pudim não era só uma sobremesa, era um símbolo, um esforço de amor que eles ignoraram. E ali eu entendi: não importa o quanto você se doe, se quem recebe não sabe reconhecer. E eu não estava mais disposta a me entregar onde não há espaço para gratidão. Meu amor seguia existindo, mas a partir dali, seria reservado para quem realmente merecesse. Na minha mente, comecei a fazer planos, não de vingança, mas de liberdade. Comecei a imaginar o que eu faria com meus próximos dias, minhas próximas escolhas, meu próximo silêncio. Pela primeira vez, comecei a pensar em mim como protagonista da minha própria história, não mais figurante da vida dos outros. E essa ideia me deu coragem. Uma coragem tranquila, madura, de quem já sofreu demais e agora quer viver com dignidade. Sim, foi naquela noite, enquanto fingia sorrir e ouvia vozes que não me incluíam, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida: nunca mais implorar por um espaço em uma vida que eu mesma ajudei a construir. E essa decisão não veio com gritos, nem lágrimas, veio com um silêncio firme, com um coração que, mesmo partido, escolheu se reconstruir. Ali, na ponta daquela mesa, eu renasci, e ninguém sequer percebeu. Levantei-me devagar, quase como quem não quer interromper a cena. Ninguém notou, ninguém parou de falar, ninguém me perguntou para onde eu ia. Era como se eu fosse apenas mais um móvel naquele cômodo, como se meu gesto não tivesse peso. E no fundo, talvez isso tenha sido o mais simbólico de tudo, porque minha ausência, naquela hora, era o reflexo exato da forma como eu vinha sendo tratada há tanto tempo: invisível, descartável, esquecida. Peguei minha bolsa com calma. O pudim, que mal foi tocado, ainda estava sobre a mesa. Olhei para ele por um instante e, em silêncio, me despedi daquela tentativa de afeto não reconhecida. Não valia a pena levar comigo. Era um símbolo de tudo que eu tinha dado e que foi ignorado. Deixei-o ali, como uma oferenda amarga, a uma família que já não sabia mais amar de volta. Não chorei, mas por dentro, meu coração gritava. Atravessei a sala devagar. Cada passo que eu dava parecia pesar 1000 quilos, mas também carregava leveza. Era contraditório. Eu estava doendo, mas também estava me libertando. Era como deixar uma casa em chamas. Você se queima ao sair, mas sabe que se ficasse mais um pouco, não sobraria nada de você. E eu já tinha perdido pedaços demais, tentando permanecer. Passei pela porta sem me despedir. E não por orgulho, mas por dignidade. Porque naquele momento, percebi que não havia ninguém ali que merecesse meu tchau. Despedidas exigem afeto, exigem reconhecimento. E o que eu recebia era silêncio e indiferença. Então, saí da mesma forma que fui tratada, sem alarde, sem carinho, sem sequer uma tentativa de retenção. Saí, como se nunca tivesse estado ali. Do lado de fora, o ar da noite bateu no meu rosto, como um tapa e um abraço ao mesmo tempo. Pela primeira vez em horas, respirei fundo. A rua estava quieta, quase vazia, e dentro daquele silêncio externo, eu comecei a me ouvir novamente. Cada batida do meu coração dizia: "Você fez certo." Cada passo que eu dava me afastava da dor e me aproximava de mim mesma. Eu estava voltando, não para casa, mas para dentro de mim. Não olhei para trás, e essa foi a escolha mais poderosa da noite, porque olhar para trás teria sido um convite à dúvida, à culpa, ao velho ciclo. Eu não queria mais viver naquele vai e volta emocional, onde o amor era condicionado e o respeito intermitente. Então continuei andando, com a cabeça erguida e os olhos úmidos, porque sim, eu estava ferida, mas acima de tudo, eu estava firme. Eu tinha escolhido a mim. Lembrei de tantas saídas que fiz ao longo da vida. Sair do hospital com meu filho nos braços, sair da escola com as mochilas nas costas, sair do trabalho com as compras da semana. Sempre saídas em nome de alguém. Mas essa era diferente. Essa era por mim. Era a primeira vez que eu saía de um lugar, por entender que meu valor não cabia mais ali. E isso, por mais triste que fosse, também era lindo.
Meus passos eram lentos, mas cheios de intenção. Cada um deles carregava uma mensagem que ninguém ouviu, mas que eu dizia para mim mesma: você é suficiente. Você não precisa implorar para ser amada. Você não está sozinha, está se reencontrando. E essas frases, que surgiam quase como sussurros no peito, eram mais poderosas do que qualquer palavra que eu poderia ter dito naquela mesa. Quando cheguei ao portão, por um segundo, esperei que alguém viesse atrás de mim. Uma voz, um gesto, uma chamada, mas nada. E aquilo selou a verdade. O abandono que eu sentia não era fantasia, ele era real. E naquele momento, eu deixei de esperar. Não como quem desiste, mas como quem desperta. Porque a pior prisão é a da expectativa. E eu, naquela noite, estava me libertando de vez. Entrei no carro com as mãos trêmulas e o peito apertado. Mas quando fechei a porta e liguei o motor, algo dentro de mim também se fechou. E algo novo se acendeu. Não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia de onde estava saindo. E isso já era tudo que eu precisava naquele momento, porque mesmo em silêncio, eu havia dito tudo. E mesmo saindo sozinha, eu estava levando comigo a única coisa que ninguém mais poderia me tirar: minha dignidade. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela sem pedir licença. E eu, pela primeira vez em muito tempo, deixei que ele me tocasse sem pressa. Acordei cedo, mas não com ansiedade. Acordei com a leveza de quem, mesmo cansada, dormiu em paz. Durante o café, olhei meu celular e vi que não havia nenhuma mensagem. Nenhuma pergunta sobre onde eu estava, nenhum "você chegou bem?", nenhuma tentativa de se explicar. E foi ali que a minha decisão ganhou corpo. Eu não seria mais a única a correr atrás de pontes que só eu sustentava. Peguei o celular e respirei fundo. As mãos ainda tremiam, não de medo, mas de emoção. Eu sabia o que queria dizer. Sabia que aquela mensagem seria mais que palavras. Seria meu grito mudo, minha linha de chegada e meu ponto de partida. Não queria agredir, nem confrontar. Queria apenas me posicionar, mostrar que o silêncio deles não seria mais respondido com submissão, mas com clareza. E foi com esse espírito que escrevi cada palavra, com firmeza e ternura. A porta do meu coração continua aberta, mas eu não vou mais bater na de vocês. Escrevi essa frase e fiquei olhando para ela por alguns segundos. Era simples, direta, mas cheia de tudo que eu precisava dizer. Era o resumo de uma vida inteira, em que eu me colocava como disponível, compreensiva, presente, e que agora, finalmente, entendia que o amor também precisa de retorno, de verdade, de cuidado, de presença. Enviei, sem ponto final, porque o ponto final, dessa vez, não cabia mais a mim. Minutos depois, visualizada, mas nenhuma resposta, e eu sorri. Pela primeira vez, aquela ausência não me causou angústia. Pelo contrário, foi libertador perceber que, mesmo sem retorno, eu não me sentia mais refém. Eu havia dito tudo o que precisava, com elegância, com verdade, com firmeza. E mais do que isso, eu havia colocado um limite. Um limite silencioso, mas impossível de ignorar. E quem ama de verdade, sabe quando cruzou uma linha que não devia. Passei o resto do dia cuidando de mim. Fiz uma caminhada, organizei minhas plantas, reli cartas antigas que eu mesma havia guardado e esquecido. Redescobri pedacinhos meus que estavam escondidos sob anos de rotina familiar. Era como reaprender a ser mulher depois de ter sido mãe durante toda a vida. E aos poucos, fui sentindo a energia que sempre foi minha voltar a pulsar. Não por eles, por mim. À noite, recebi uma resposta breve. Era do meu filho. Mãe, podemos conversar outro dia? Sem desculpas, sem emoção, mas mesmo assim, algo em mim se mexeu. Respirei fundo antes de responder. Claro, filho, quando você quiser, mas dessa vez, eu vou apenas ouvir. A responsabilidade agora é sua. E enviei. Não como ameaça, mas como recado. Eu cansei de carregar sozinha o peso de manter vínculos. Se ele queria reconstruir algo, teria que se abaixar e pegar os cacos também. Foi estranho, depois de tantos anos,
Perceber que o poder que eu tanto achava que não tinha, sempre esteve comigo. Eu é que havia esquecido de usar. Sempre que me calei para evitar brigas, sempre que aceitei migalhas emocionais para manter a paz, estava abrindo mão de mim mesma. Mas agora, com uma única frase, recuperei tudo. Não precisei gritar, não precisei dramatizar, apenas me posicionei. E isso vale mais que 1000 lágrimas derramadas. Nos dias seguintes, recebi mensagens dos netos, curtas, tímidas, mas sinceras. Oi, vó, tô com saudade. E foi como um sopro de ar, depois de um mergulho longo. Respondi com amor, mas sem exagero. Eu estava reaprendendo o equilíbrio, dando espaço, mas não me apagando, mostrando que meu amor seguia vivo, mas que agora vinha com limites saudáveis, porque o que me feriu não foi só o que me fizeram, foi o que eu permiti que fizessem por tanto tempo. Aquela frase, que saiu quase instintiva, virou meu mantra. A porta do meu coração está aberta, mas não vou mais bater na de vocês. Não era sobre cortar laços, era sobre mudar a postura, era sobre me colocar como adulta, digna, consciente do que mereço. Porque o amor que se arrasta, deixa cicatriz. O amor que se impõe com respeito, esse sim, constrói. E se eles ainda me amavam, precisariam reaprender a me amar de um jeito novo, mais justo, mais inteiro. E assim, sem levantar a voz, sem sair quebrando nada, eu quebrei o ciclo. Fiz um contra-ataque emocional, sem agressividade, mas cheio de impacto. Coloquei todos diante de um espelho, e agora, o reflexo já não era o de uma mãe servil, uma avó invisível. Era o de uma mulher inteira, que se reencontrou na própria dor. E que, ao fazer isso, ensinou uma lição que talvez eles nunca esqueçam. Amor também é saber a hora de parar de insistir, onde só se sangra. Houve silêncio, um silêncio diferente do que eu costumava ouvir. Não era mais o silêncio da indiferença, mas sim o silêncio de quem não esperava uma reação. De quem foi pego de surpresa por uma mulher que sempre cedeu, que sempre calou, e agora havia se erguido com dignidade. Os dias passaram, e aos poucos, as mensagens começaram a chegar. Mas já não vinham com afeto, vinham com desconforto, com uma tentativa de reorganizar o que estava fora do controle deles. Primeiro foi minha nora, que me escreveu dizendo que não foi por mal, que talvez eu tenha interpretado errado, que todo mundo está muito estressado ultimamente. Li tudo com calma, mas sem deixar que nada me invadisse. Porque quando alguém tenta justificar sua dor, com a pressa da desculpa, é porque não entendeu o tamanho da ferida. E eu não estava mais disposta a aceitar curativos apressados em cortes tão profundos. Depois veio meu filho, com um áudio hesitante, cheio de pausas e palavras pela metade. Ele dizia que estava confuso, que nunca quis me magoar, que talvez tenha deixado as coisas escaparem das mãos. Eu só queria paz, mãe, ele disse, e essa frase me doeu, porque por tantos anos foi exatamente isso que eu quis: paz. E quantas vezes sacrifiquei minha própria por tentar manter a dele? A diferença é que agora minha paz tinha outro nome: limites. As promessas vieram em seguida. A gente vai te incluir mais. Vamos fazer um almoço só com você. As crianças sentem sua falta. Palavras bonitas, mas vazias. Porque promessa que nasce depois da ausência raramente carrega arrependimento verdadeiro. Carrega mais é medo de perder o controle. E eu não queria mais ser um peso em equilíbrio. Queria ser presença desejada. E essa diferença, agora, era fundamental. Eles queriam que tudo voltasse a ser como antes, mas o antes era exatamente o que me feriu. Era feito de silêncios cúmplices, de exclusões sutis, de amor racionado. E por mais que dissessem que me amavam, o amor que não se demonstra vira ilusão. E eu não queria mais viver de ilusões. Porque quando você desperta, você entende que o que parecia amor, muitas vezes era apenas apego. Chegaram a me convidar para um novo encontro em família. Disseram que pensaram em tudo, que reservaram meu lugar com carinho. Mas percebi que o lugar deles só surgiu depois da minha ausência. Não era natural, era reação. Não era reparação, era estratégia.
E eu, que sempre aceitei o pouco como prova de amor, agora exigia o inteiro. Porque uma mulher que se reconstrói não cabe mais onde antes era sufocada. Respondi com educação, mas sem ilusão. Disse que agradecia o convite, mas que precisava de tempo. Que não era orgulho, era autocuidado. Que perdoar não era esquecer. E que confiança quebrada se reconstrói com atitudes, não com promessas. Meu filho insistiu. Disse que as crianças queriam me ver. E foi aí que percebi. Eles ainda não tinham entendido. Achavam que meu gesto era impulso, drama, chantagem. Mas não era nada disso. Era fim de ciclo. Eles começaram a ficar inquietos. A ausência que parecia tão fácil de tolerar agora doía neles. Porque antes eu sempre voltava. Bastava uma mensagem vaga, um convite morno, e lá estava eu, tentando costurar o que nem tinha sido rasgado por mim. Mas dessa vez eu não voltava, e essa ausência era um espelho cruel, porque onde antes havia conforto, agora havia eco. Onde havia certeza, agora havia incerteza. Eles sentiram minha falta, mas já era tarde. Uma das minhas netas me ligou. A voz era doce, sincera. Vó, por que você não veio? A gente te ama. Aquilo mexeu comigo, porque eu sabia que ela ainda não entendia as dinâmicas adultas, os silêncios pesados, os gestos disfarçados. E por ela, por aquele amor genuíno, eu disse com cuidado. Às vezes, a gente se afasta para ensinar o valor da presença, mas eu continuo te amando daqui, viu? E chorei, não por dor, mas por saber que finalmente estava me colocando no lugar certo. As reações continuaram por dias, mensagens mais frequentes, convites insistentes, tentativas de resolver. Mas eu já não era a mesma mulher. O que antes me abalaria profundamente, agora me atravessava sem ferir. Porque eu sabia quem eu era, o que eu dei, e o quanto eu merecia mais. E quando a gente se reconhece, o mundo inteiro começa a nos enxergar diferente. Mesmo que no início, ainda tentem nos empurrar de volta para o lugar do silêncio. Mas eu já tinha escolhido a minha voz. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher que sangrou calada por anos, mas que agora floresce em silêncio. Decidi fazer terapia. E esse simples gesto, procurar ajuda, foi um dos maiores atos de amor que já tive comigo mesma. Na primeira sessão, mal consegui falar, mas bastou um olhar acolhedor, uma escuta verdadeira, para que eu começasse a me reconectar com partes de mim que estavam adormecidas há décadas. Era como se eu finalmente estivesse me autorizando a existir, por inteiro. Descobri que havia em mim uma imensidão que nunca foi explorada. Comecei a pintar, mesmo sem técnica, a escrever pequenos textos, mesmo sem intenção de mostrar a ninguém. Voltei a ouvir música em alto volume enquanto cozinhava, coisas simples, mas que me devolviam pequenas alegrias. Percebi que havia vida fora da dor, que o silêncio podia ser fértil, e que recomeçar não exigia grandes mudanças externas, bastava querer cuidar da alma. Conheci novas pessoas, e não falo de grandes encontros, não. Às vezes era a moça da padaria, que sorria diferente, ou o senhor do clube de leitura, que me perguntava como eu estava de verdade. Relações leves, despretensiosas, mas que me faziam sentir vista. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que era possível criar vínculos sem precisar me apagar. E isso para mim era revolucionário. Era o início de uma nova forma de amar e ser amada. Comecei a sair mais sozinha, algo que antes me assustava. Ia ao cinema, sentava num café com um bom livro, caminhava pelo parque sem pressa. No começo, a solidão me feria como um lembrete do abandono. Mas depois, ela virou companhia. Passei a ver a mim mesma como alguém com quem eu gostava de estar. Me tornei minha melhor amiga, e foi nesse espaço de encontro comigo mesma que o amor próprio começou a florescer de forma real. Me permiti, inclusive, sentir raiva, coisa que eu reprimia há anos. Sempre me ensinaram que mulher boa engole a dor, que mãe perdoa tudo, que a avó aceita em silêncio. Mas agora, eu aprendi a dizer não, a me incomodar, a estabelecer fronteiras. Descobri que se proteger também é forma de amar, e que, ao contrário do que diziam, eu não era amarga.
só estava cansada de ser doce com quem cuspia o mel. O mais bonito de tudo foi perceber que, aos poucos, eu deixava de ser definida pela ausência dos outros. Por muito tempo, minha autoestima oscilava conforme o quanto me notavam, me chamavam, me incluíam. Hoje, não. Hoje eu sou inteira, mesmo quando ninguém está por perto, porque entendi que o único laço que ninguém pode cortar é o que você tem com você mesma. E esse laço, eu cuidei, reconstruí e agora carrego com orgulho. Reencontrei amigas antigas, daquelas que o tempo e a rotina afastaram. E em cada conversa, em cada risada, me vi sendo lembrada de quem eu era antes da dor tomar tanto espaço. Era como folhear um álbum antigo e perceber que a mulher de antes ainda existe. Talvez com mais rugas, mais história, mas com o mesmo brilho nos olhos. E isso me deu forças, porque perceber que você ainda está viva por dentro é o primeiro passo para realmente viver por fora. Hoje, sou menos preocupada em agradar, mais atenta a mim. Se algo me incomoda, falo. Se algo me machuca, me afasto. Aprendi que a gente não precisa ser cruel para ser firme. E que quem se ofende com seu limite, na verdade, nunca te respeitou de verdade. E assim, sem pressa, fui podando relações que não floresciam e regando as que, mesmo pequenas, me davam sombra e abrigo. Muitos ainda não entendem minha mudança. Alguns acham que virei difícil, outros dizem que sinto demais. Mas eu já não gasto mais energia tentando me explicar. Quem quiser caminhar ao meu lado, que venha com verdade. Eu não corro mais atrás, não insisto. Porque aprendi que quem realmente quer ficar, não te empurra para fora. E quem te empurra, é porque nunca te segurou com amor. Essa sou eu agora, uma mulher reconstruída, não perfeita, não imune à dor, mas consciente de quem é e do que merece. Descobri que o amor próprio não me isola. Ele me conecta, com leveza, com escolhas mais saudáveis, com relações mais sinceras. E se um dia a vida me levou a me calar diante dos outros, hoje, ela me ensina a não me calar mais diante de mim. Porque minha voz, minha história e meu valor não dependem mais da mesa onde me sentam. Dependem da paz com que me levanto. Se você me acompanhou até aqui, eu só posso te agradecer. Contar essa história não foi fácil. Abrir essas feridas, revisitar momentos de dor, mostrar minhas fragilidades. Tudo isso exige coragem. Mas eu sabia que não estava sozinha. Sabia que do outro lado da tela poderia haver alguém que já sentiu o mesmo. Esquecido, desvalorizado, ignorado por quem mais ama. E se essa história tocou o seu coração, então tudo isso já valeu a pena. Talvez você também já tenha se sentado em uma mesa onde ninguém te via. Talvez tenha falado e não tenha sido ouvido. Talvez, assim como eu, você tenha dado tudo de si e recebido migalhas em troca. E se esse for o seu caso, eu quero que você saiba: você não é exagerado, sensível demais, nem difícil. Você só está sentindo com profundidade. E isso, neste mundo apressado, é um ato de resistência. Eu sei o quanto dói amar alguém que não te ama da mesma forma. Sei o peso de tentar manter relações que já se romperam por dentro. Mas também sei que há vida depois do abandono, a beleza depois da decepção. E há uma força silenciosa que nasce quando você para de pedir amor e começa a se dar amor. Talvez esse seja o primeiro passo da sua cura. Reconhecer que você merece mais. Você já se sentiu deixado de lado por alguém que ama? Me conta aqui nos comentários. Não precisa ter vergonha. Não importa se foi um filho, um parceiro, um amigo ou alguém da sua família. Às vezes, dividir nossa dor é uma forma de transformar o silêncio em ponte. E a sua história pode ajudar alguém a se sentir menos só. Pode ser o abraço que faltava em alguém nesse exato momento. Aqui, nos comentários, a gente constrói algo diferente. Não é só um espaço para opiniões. É um espaço de acolhimento, de trocas reais, de histórias que se cruzam. E talvez, entre um relato e outro, você encontre um pedaço de si em outra pessoa. Porque no fundo, todos estamos tentando a mesma coisa: ser vistos, ser ouvidos, ser amados com verdade.
Se essa história despertou algo em você, escreve. Pode ser só um "eu entendo", um "já vivi isso", ou até um "obrigada por contar". Às vezes, uma frase simples é suficiente para aquecer o coração de alguém que achava que estava sozinho. E se você tiver força, compartilhe a sua história completa, porque quando a gente transforma a dor em palavra, ela deixa de ser prisão e vira caminho. Eu leio cada comentário, com atenção, com carinho, com respeito, porque sei que cada pessoa que escreve ali está confiando em mim, abrindo um pedacinho da sua alma. E isso é precioso. É por isso que continuo contando essas histórias, porque enquanto houver alguém que se reconhece, que se emociona, que respira fundo e diz: "Isso é sobre mim", já vale a pena continuar. Se você conhece alguém que está vivendo algo parecido, manda esse vídeo. Às vezes, é mais fácil ouvir a história do outro do que reconhecer a nossa. E quem sabe essa pessoa encontre, aqui, o início de uma nova forma de olhar para si. Porque amor próprio também se aprende. E quanto mais cedo a gente entende que merece ser bem tratado, mais rápido a gente para de aceitar menos do que merece. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Mas mais do que isso, cuida de você. Hoje, amanhã, sempre. Porque ninguém além de você sabe o quanto doeu chegar até aqui. E se ninguém te disse isso hoje, deixa eu dizer agora. Você é importante. Você merece ser amado com gentileza. E nunca é tarde para recomeçar. Mesmo que esse recomeço comece no silêncio de uma escolha. Obrigada por ficar comigo até o fim. Obrigada por me permitir tocar o seu coração com a minha história. E obrigada principalmente por existir, por sentir, por resistir, por buscar. A gente segue junto, um passo de cada vez. E se algum dia você se sentir invisível, lembra, aqui você é visto. Aqui você importa. Deixa sua história nos comentários. E vamos curar juntos, palavra por palavra.